Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você já se pegou perplexo com o mundo ao seu redor? Creio que sim. Muitas vezes, olhando jornais, nós ficamos perplexos em ver a maldade do homem, ver as coisas que as pessoas fazem. Pois bem, não é apenas a nossa geração, não. O Salmo 55, que é o Salmo de Davi, que nós estamos vendo, mais um clamor deste homem de Deus. No versículos 2 e 3 ele diz assim: Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Davi esteve perplexo por ver tamanha maldade do coração dos homens. Lembre-se que ele era um pastor de ovelhas, e ainda que tivesse lutado contra um urso e um leão, a fúria dos homens maus que vieram contra ele sem nenhuma razão, tendo em vista que Davi não havia feito mal a nenhum deles, deixou Davi perplexo muitas vezes. E é por isso que Davi, inclusive, clama com muito mais vigor, porque aquilo que acontece na vida dele está realmente perturbando ele. Afinal das contas, quem é que se daria por satisfeito em ver tamanhas maldades feitas de forma tão gratuita, sem nenhuma razão, sem nenhum sentido? Não foi só Davi que se sentiu perplexo diante da maldade dos homens. Abacuque também. Em Abacuque, capítulo 1, ele nos fala de sua oração a Deus. Ele diz: Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes vir a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Abacuque estava perplexo com a realidade social, inclusive do seu povo, o povo de Israel. Perplexo em ver a maldade dos homens, a injustiça no meio da sociedade. Ele estava perplexo. E uma coisa a gente pode aprender aqui, importante, é que nós nunca deveríamos nos acostumar com a injustiça. Quando você vira injustiça no meio da sociedade, seja onde for, se você vê que as pessoas praticam a injustiça e a maldade umas para com as outras, não considere isso normal. O homem é pecador, é assim mesmo. Não. Apesar de toda a paciência quando necessário, e apesar de estarmos sempre dispostos a perdoar os que se arrependem, a perplexidade diante da maldade é algo importante. Porque significa que nós não nos acostumamos com a maldade. Porque, de fato, ela não é algo que deve ser considerado normal. Porque mesmo que um homem seja pecador, nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para viver para o Senhor. A perplexidade diante da maldade é uma reação de uma pessoa feita à imagem de Deus e que olha para a maldade do homem e diz: não faz sentido. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos à imagem de Deus, que é bom, que é santo, que é justo e é fiel. Então a perplexidade destes homens fez com que eles clamassem a Deus: Senhor, por que tudo isso? O que é isso, Senhor? Como é que chegamos a este ponto, a tal ponto de estarmos vendo a maldade gratuita acontecendo por aí? A perplexidade. Você fica perplexo diante da maldade dos homens? Isso é algo bom. Todavia, o que fazer diante da perplexidade, diante de do que vemos acontecer diante daquilo que os homens fazem? Clamar. Observe que tanto Davi quanto o Abacuque clamam, colocam diante de Deus: Senhor, estou perplexo diante da capacidade do homem de simplesmente propagar o mal, a injustiça, de multiplicar os seus pecados. E nessa perplexidade ele coloca diante do Senhor: Senhor, livra-nos disso, ajuda-nos, muda essa geração, converte os pecadores, transforma vidas. Na verdade, essa realmente é a solução para a nossa nação. Você pensa, quando nossa nação vai ter melhorias? Quando se converter. Quando as pessoas deixarão de ser políticos injustos, mentirosos, enganadores,
quando se converter. Porque no final das contas, essa é a pura, perfeita solução para a sociedade. A solução é uma resposta divina, transformar pecadores, mudar vidas, fazer com que aqueles que andavam segundo o seu coração pecador percebam que isso é uma manifestação da miséria de sua alma mergulhada no pecado, que um dia foi submetido por causa da queda de Adão e Eva. A perplexidade leva à oração. A perplexidade pode levar também a clamores pessoais. Diante de todo o mal que sobreveio a Jó, lembre-se que Jó só restou a vida. Ele perdeu tudo o que tinha, inclusive praticamente a família, porque restou a esposa, mas que estava ali perturbando mais do que ajudando, e apenas a sua vida, porque a saúde também lhe foi tirada. E diante de um tempo de sofrimento, ele também se colocou diante do Senhor em oração. Ele disse: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido o homem. E assim começou a colocar diante do Senhor a sua queixa, porque ele não suportou mais. Era um homem, de fato, que temia ao Senhor, mas era um homem limitado e na sua limitação, em um certo momento, colocou para fora a sua profunda angústia, porque o mal que sobreveio a ele era tamanho. Podemos até dizer que foi o homem que viu o mais profundo mal dentre os homens de Deus, aquele que viu realmente o inimigo o atacar de todas as formas. Apenas a vida lhe restou. Ele colocou toda a sua queixa diante do Senhor. E Deus ouviu. Porque Deus não só trabalhou o coração dele, porque ali foi visto o mal que havia, ele se achava justo aos seus próprios olhos, e Deus ouviu, porque o fim de Jó foi melhor do que o seu começo. Um outro homem que também viu com perplexidade a maldade das pessoas foi o Elias. Elias, quando Jezabel disse que o mataria de todas as formas que pudesse, mas ele o mataria, faria de tudo para matá-lo, ele foi ao deserto. Então disse: Senhor, o que eu vou fazer? Não tem mais sentido. A mulher é tão ruim que já matou todo mundo, todos os teus profetas, só restou eu. E no final das contas, Senhor, eu já vejo que o meu fim é certo, porque ela disse que não desistiria enquanto não me matasse. E então ele se lança diante do Senhor. O que há de comum entre todos esses homens é que todos eles, diante da perplexidade, da maldade das pessoas, da injustiça, daquilo que o homem é capaz de fazer de mal, eles clamam. E é isso que eles nos ensinam fortemente, é que diante daquilo que é mal, a gente clama. A gente não responde o mal com o mal, a gente clama, a gente pede ajuda, a gente foge, a gente se afasta, a gente procura evitar, mas a gente clama. Quando você estiver diante do mal e perplexo por causa disso, clame. Coloque-se diante do Senhor e clame e diga: Senhor, ajuda-nos, muda a nossa nação. Senhor, muda vidas. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, toca nos corações. Porque tudo isso Deus pode fazer. Deus é poderoso para fazer mesmo. E nós podemos ver que Deus é poderoso para fazer tudo isso na conversão dos judeus que mataram ou que pediram pela morte do Senhor Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, nós encontramos a mesma multidão que pediu a morte do Senhor Jesus, estava, após a manifestação da graça de Deus pela palavra e pelo Espírito Santo, estava clamando por misericórdia. Diz que eles simplesmente perguntaram: o que vamos fazer diante de tal maldade nossa? E Pedro disse: arrependei-vos. E a transformação foi tamanha, que diz em Atos 2,42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e tanto amor que eles estavam sempre juntos para cuidar uns dos outros. Isto é o que Deus pode fazer. Diante da sua perplexidade, clame: Deus nos livra, nos ajuda, porque Deus é poderoso para fazer algo em favor do seu povo. Deus é poderoso para fazer uma obra que jamais poderíamos fazer sozinhos. Então, diante da perplexidade, da maldade do mundo, clame ao Senhor,
porque Ele é o Deus de toda a terra. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tua graça. Temos clamado, Senhor, pedindo que o Senhor nos livre do mal, nos ajude, que o Senhor nos dê graça para que possamos, Senhor Deus, ver tempos melhores. Mas, Senhor Deus, pedimos também que o Senhor conforte o coração do teu povo, fazendo, Senhor Deus, sempre esperar em Ti, para que as nossas orações, Senhor Deus, realmente sejam orações de quem espera em Ti. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.